Leitura do livro Surpreendido por Deus, de John Piper, capítulo 3, intitulado Hedonismo Cristão. Permita-me ser claro desde o início. A Igreja Batista Bethlehem não foi edificada em torno de um slogan ou rótulo. O termo hedonismo cristão não está em nenhum dos documentos oficiais desta igreja. Não está em nossa Constituição, nem em nosso pacto da igreja, nem em nossa afirmação de fé dos presbíteros, nem em nossa cartilha de princípios, nem em nossas 10 dimensões da vida da igreja. Esse termo é cativante, é controverso, não está na Bíblia e você não precisa gostar dele apenas porque eu gosto. Então, o ponto central desse capítulo não é de forma alguma defender um rótulo ou um slogan, mas falar sobre a verdade bíblica ampla e penetrante que alguns de nós amamos chamar de hedonismo cristão. Logo, esse capítulo está repleto de algumas das coisas mais interessantes e maravilhosas que eu amo conhecer e experimentar. Aqui está o esboço. Em primeiro lugar, há um problema que precisa ser resolvido por causa do capítulo 2 sobre a glória de Deus. Em segundo lugar, o hedonismo cristão é a solução bíblica para esse problema. C.S. Lewis e o apóstolo Paulo oferecem o fundamento para essa solução. Em quarto lugar, essa solução, o hedonismo cristão, muda tudo em sua vida, o que eu tentarei demonstrar em 11 exemplos. O problema, a autopromoção de Deus é desprovida de amor? No capítulo 2, perguntei, por que Deus criou o mundo? E respondi, Deus criou esse mundo para o louvor da glória da sua graça, demonstrada supremamente na morte de Jesus. O problema é que no coração dessa resposta está a autopromoção de Deus. Deus criou o mundo para o seu próprio louvor e para a sua própria glória. Oprah Winfrey, Brad Pitt, C.S. Lewis, no início da vida, Eric Ries e Michael Prause, entre outros, se afastaram de um Deus assim. Eles tropeçaram na autopromoção de Deus. Oprah se afastou do cristianismo ortodoxo quando tinha cerca de 27 anos devido ao ensino bíblico de que Deus é zeloso. Deus exige que ele e mais ninguém receba nossa mais alta lealdade e afeição. Esse fato não pareceu amoroso para ela. Brad Pitt se afastou de sua fé de infância. Ele diz, porque Deus afirma, você tem que dizer que eu sou melhor. Parecia ser algo egocêntrico. C.S. Lewis, antes de se tornar cristão, se queixava que Deus exigir ser louvado soava como uma mulher vaidosa que exige elogios. Eric Ries, o escritor de An American Gospel, rejeitou Jesus dos evangelhos porque somente um egomaníaco exigiria que os amássemos mais do que amamos nossos pais e filhos. E Michael Prowse, colunista do Jornal Financeiro de Londres, rejeitou porque somente tiranos cheios de orgulho anseiam por bajulação. Então, as pessoas veem isso como um problema, o fato de que Deus criou o mundo para o seu próprio louvor. Elas acham que tal autoexaltação seria algo imoral e sem amor. Talvez você sinta algo semelhante. A resposta do hedonismo cristão. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Esse é o resumo mais breve do que queremos dizer com o hedonismo cristão. Se isso é verdade, então não há conflito entre a sua maior alegria e a maior glorificação de Deus. De fato, não apenas não existe conflito entre a sua alegria e a glória de Deus, mas a glória dele brilha na sua alegria quando a sua alegria está nele. E já que Deus é a fonte da maior alegria, já que ele é o maior tesouro do mundo, já que a glória dele é o dom mais satisfatório que ele poderia nos dar, então essa é a atitude mais bondosa e mais amorosa que ele poderia fazer.
revelar-se, magnificar-se e reivindicar-se para o nosso gozo eterno. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Salmo 16, verso 11. Deus é o único ser para quem a autoexaltação é o ato mais amoroso, porque ele está exaltando para nós o que exclusivamente pode nos satisfazer de modo pleno e eterno. Se exaltamos a nós mesmos, não estamos amando, porque distraímos as pessoas do único que pode torná-las felizes para sempre, Deus. Porém, quando Deus se exalta, ele chama a atenção para o único que pode nos fazer felizes para sempre, ele mesmo. Deus não é um egocêntrico. Ele é um Deus infinitamente glorioso e plenamente satisfatório, oferecendo-nos alegria eterna e suprema nele mesmo. Essa é a solução para o nosso problema. Não. Ora, se Deus não fosse zeloso por todas as suas afeições, ele seria indiferente à sua miséria final. Não, Brad Pitt. Se Deus não exigisse que fosse o estimasse como melhor, ele não se importaria com a sua alegria suprema. Não, senhor Lewis, Deus não é vaidoso ao exigir que você o louve. Esta é a maior virtude dele e a sua maior alegria. Não, Eric Risse, se Jesus não reivindicasse amor maior do que os seus filhos, ele estaria entregando o seu coração àquilo que não pode satisfazer para sempre. Não, Michael Prose, Deus não deseja a sua bajulação. Ele oferece isso como o seu maior prazer. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. O propósito de Deus, ao buscar a sua própria glória, acaba sendo o amor. E nosso dever de buscar a glória de Deus acaba sendo uma busca por alegria. Essa é a solução para o problema da autoexaltação de Deus. A base realista e bíblica para o hedonismo cristão. C.S. Lewis viu o fundamento na experiência humana. O apóstolo Paulo o demonstra em sua carta aos Filipenses. Aqui está a grande descoberta que encontrei no livro de Lewis, Reflexão de Paulo. Ele está considerando porque a exigência de Deus por nosso louvor não é vaidosa. O fato mais óbvio sobre o louvor, porém, seja de Deus, seja de qualquer coisa, estranhamente me escapara. Eu o considerava um tipo de elogio, aprovação ou honra. Jamais eu percebera que toda a alegria transborda espontaneamente em louvor, a menos que a timidez ou medo de aborrecer os outros deliberadamente apareçam para contê-lo. O mundo ressoa em louvor. Amantes louvam suas amadas. Leitores, seu poeta favorito. Os que caminham louvam a paisagem. Torcedores louvam seus times. Louvores ao clima, aos vinhos, aos pratos, aos atores, aos cavalos, às faculdades, aos países, aos personagens históricos, às crianças, às flores, às montanhas, aos selos raros, aos besouros raros, até mesmo, por vezes, aos políticos e estudiosos. Eu não havia notado como as mentes mais humildes e, ao mesmo tempo, mais equilibradas e hábeis louvam mais, enquanto as mais débeis, desajustadas e descontentes louvam menos. Eu não havia percebido tão pouco que, enquanto os homens espontaneamente louvam os que valorizam, assim também espontaneamente convocam outros para se unirem a eles em louvor. Ele não é amável? Não foi glorioso? Você não acha isso magnífico? Os salmistas, ao convocarem todos a louvar a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem quando falam do que apreciam. Minha dificuldade mais geral sobre o louvor a Deus dependia da minha negação absurda a nós, no que diz respeito àquele que é supremamente valioso,
do que nos deleitamos em fazer, o que realmente não podemos evitar, sobretudo o que nós valorizamos. Acho que temos prazer em louvar o que nos agrada, porque o louvor não meramente expressa, mas completa o gozo. Ele é a sua consumação. Não é sem razão que os amantes continuam dizendo uns aos outros quão belo eles são. O deleite é incompleto até que seja expresso. Aí está o mandamento irredutível de Deus para que o consideremos glorioso e o louvemos em uma ordem para não nos satisfazermos com nada menos do que a consumação de nossa alegria nele. O louvor não é apenas a expressão, mas a consumação da nossa alegria naquilo que é supremamente deleitoso, a saber, Deus. Em sua presença há plenitude de alegria, à sua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Ao exigir nosso louvor, Deus exige o cumprimento de nosso prazer. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E é isso que encontramos em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 23. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido, magnificado, seja visto como grandioso no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo diz que a sua grande paixão na vida, e eu espero que seja a sua grande paixão na vida, leitor, é que nesta vida Cristo seja visto como grandioso, supremamente grande. É por isso que Deus nos criou e nos salvou, para fazer com que Cristo seja visto como ele realmente é, supremamente grandioso. Agora, a relação entre os versículos 20 e 21 é a chave para ver como Paulo pensa que isso acontece. Acontecerá, diz Paulo, Cristo será engrandecido em meu corpo pela vida ou morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Verso 21. Observe que vida no versículo 20 corresponde a viver no versículo 21 e morte no versículo 20 corresponde a morrer no versículo 21. Então, Paulo está explicando em ambos os casos vida e morte, como Cristo será visto como grandioso. Jesus será visto como grandioso em minha vida, porque para mim viver é Cristo. Ele explica em Filipenses 3,8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Assim, Cristo é mais precioso, mais valioso, mais satisfatório do que tudo que a vida nessa terra pode dar. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isto é o que ele quer dizer quando afirma em Filipenses 1, 21, para mim, viver é Cristo. E ele diz que assim a sua vida engrandece Cristo, faz com que ele seja visto como grandioso. Cristo é mais engrandecido na vida de Paulo quando Paulo, em sua vida, está mais satisfeito em Cristo. Esse é o ensino claro desses dois textos. E isso fica ainda mais claro quando você considera o que Paulo fala sobre a morte em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 21. Cristo será engrandecido em meu corpo pela morte, porque para mim morrer é lucro. Verso 21. Por que a morte seria um lucro? A resposta está no fim do versículo 23. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte é lucro porque significa
uma maior proximidade com Cristo. A morte é partir e estar com Cristo. É por isso que Paulo diz no versículo 21 que morrer é lucro. Você soma todas as perdas que a morte lhe custará, sua família, seu emprego, sua aposentadoria dos sonhos, os amigos que você deixa para trás, seus prazeres favoritos. Você soma todas essas perdas e então você as substitui apenas pela morte e Cristo. Se quando você faz isso, você alegremente diz lucro, então Cristo é engrandecido em sua morte. Cristo é mais engrandecido em sua morte quando você está tão satisfeito em Cristo que perder tudo e obter somente Cristo é considerado lucro. Ou, para resumir as duas partes do versículo, Cristo é glorificado em você quando ele é mais precioso para você do que tudo que a vida pode dar ou do que a morte pode retirar. Essa é a base bíblica para o hedonismo cristão. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E isso realmente já estava implícito no capítulo 2 sobre a glória de Deus. Deus criou o mundo para o louvor da glória de sua graça, demonstrada supremamente na morte de Jesus. O que significa que a busca do seu próprio louvor alcança seu auge onde nos faz o maior bem, na cruz. Na cruz, Deus afirma a sua glória e fornece o nosso perdão. Na cruz, Deus vindica a sua própria honra e assegura a nossa felicidade. Na cruz, Deus magnifica o seu próprio valor e satisfaz a nossa alma. No maior ato da história, Cristo tornou realidade para os pecadores indignos que Deus poderia ser mais glorificado em nós pelo fato de estarmos mais satisfeitos nele. 11 ilustrações de como o hedonismo cristão muda tudo. Número 1, morte. Acabamos de ver como isso muda a morte. Se você quer fazer com que Cristo seja visto como grandioso em sua morte, não há grande desempenho, realização ou sacrifício heróico. Há simplesmente alguém semelhante a uma criança que se coloca nos braços daquele que faz a perda de tudo ser um lucro. Número 2, conversão. O hedonismo cristão muda a forma como pensamos sobre a conversão. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Tornar-se cristão não significa apenas crer na verdade, significa encontrar um tesouro. Assim, o evangelismo se torna não apenas persuadir sobre a verdade, mas apontar as pessoas para um tesouro, que é mais valioso do que tudo que elas têm. Número 3, o combate da fé. O hedonismo cristão muda o bom combate da fé, 1 Timóteo capítulo 6, 12. João diz em João 1, 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus é recebê-lo como o quê? Como o tesouro infinitamente valioso que ele é. A fé é ver e desfrutar deste tesouro, e assim o combate da fé é um combate pela alegria em Jesus. Uma luta para ver e desfrutar de Jesus como mais precioso do que qualquer coisa no mundo, porque esse desfrutar demonstra que ele é supremamente valioso. Número 4, luta contra o mal. O hedonismo cristão muda a forma como lutamos contra o mal em nossas vidas. Jeremias capítulo 2, verso 13, dá a definição hedonista cristã do mal. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas.
o mal e a preferência suicida pelas cisternas vazias do mundo, ao invés das águas vivas da comunhão de Deus. Nós lutamos contra o mal pela busca da mais plena satisfação no rio das delícias de Deus. Salmo 36, verso 8. Número 5. O que o inferno é? O hedonismo cristão muda a forma como pensamos sobre o inferno. Uma vez que o caminho para ser salvo e ir para o céu é abraçar Jesus como a sua fonte de maior alegria. O inferno é um lugar de sofrimento, um lugar de eterna infelicidade, preparado para pessoas que se recusam a ser felizes no Deus Trino. 6. Autonegação. O hedonismo cristão muda a maneira como pensamos sobre a abnegação. A abnegação realmente existe nos ensinos de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Mas o significado se torna: negue-se a si mesmo a riqueza do mundo para que você possa ter a riqueza de estar com Cristo. Negue a si mesmo a fama do mundo para ter a alegria da aprovação de Deus. Negue a si mesmo a segurança e proteção do mundo para ter a comunhão firme e segura de Jesus. Negue a si mesmo os prazeres breves e insatisfatórios do mundo, para que você possa ter a plenitude da alegria e prazer eternos à destra de Deus. O que significa que não existe tal coisa como abnegação final, porque viver é Cristo e morrer é lucro. 7. Dinheiro. O hedonismo cristão muda o modo como pensamos em lidar com o dinheiro e o ato de dar. Atos 20, verso 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O motivo para ser uma pessoa generosa é que isso expressa e expande a nossa alegria em Deus. E a busca da alegria mais profunda é a busca por dar e não por receber. Número 8. A adoração congregacional. O hedonismo cristão muda a forma como realizamos a adoração congregacional. A adoração congregacional é o ato comunitário de glorificar a Deus, mas Deus é glorificado nessa adoração quando as pessoas estão satisfeitas nele. Portanto, os líderes de louvor, músicos e pregadores veem a sua tarefa principalmente como abrir uma fonte de água viva e oferecer um banquete de comida deliciosa. A tarefa dos adoradores é beber e comer e dizer um satisfeito "Ah", porque Deus é mais glorificado nesses adoradores quando eles estão mais satisfeitos nele. 9. Deficiência e fraqueza. O hedonismo cristão muda o modo como vivenciamos a deficiência e a fraqueza, de maneira impressionante e paradoxal. Jesus diz a Paulo, quando fraco e afligido por um espinho: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao que Paulo responde de boa vontade: pois mais me glorificarei. Sim, esta é a voz do cristão hedonista afligido por um espinho, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9. Número 10. Amor. O hedonismo cristão muda o significado do amor. Paulo descreve assim o amor dos macedônios, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Segundo Coríntios, capítulo 8, verso 2. No versículo 8, Paulo chama isso de amor, abundância de alegria em muita prova de tribulação e profunda pobreza, transbordando em generosidade amorosa. Ainda pobres, ainda aflitos, porém tão cheios da alegria que ela transborda em amor. Assim, o hedonismo cristão define o amor como transbordar,
ou a expansão da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. Número 11. Ministério. O hedonismo cristão muda o significado do ministério. Qual é o objetivo do ministério do grande apóstolo Paulo? Segundo Coríntios capítulo 1, verso 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Todo ministério deve ser, de um modo ou de outro, uma cooperação para a alegria de outros. É por isso que Deus o criou. É por isso que Cristo morreu por você. É por isso que pastores servem suas igrejas. E é por isso que eu tenho pregado essa mensagem. Somos cooperadores com você para a sua alegria em Deus, porque Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Mais sobre o hedonismo cristão. 8 razões para buscar sua satisfação em Deus. As implicações do hedonismo cristão são abrangentes. Uma das maiores implicações é que devemos, portanto, buscar a nossa alegria em Deus. Devemos, não, poderíamos. O principal propósito de nossos corações é maximizar a nossa satisfação em Deus, não a nossa satisfação em seus dons. Não importa quão bons sejam, mas nele. Aqui estão 8 razões bíblicas para que você busque a sua maior e mais prolongada satisfação em Deus. Número 1. Somos ordenados a buscar satisfação. Servir ao Senhor com alegria. Salmos 100, verso 2. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4, 4. Agrada-te do Senhor. Salmo 37, verso 4. Número 2. Somos ameaçados no caso de não buscarmos satisfação em Deus, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Servirás aos inimigos. Deuteronômio 28, verso 47 e 48. Número 3. A natureza da fé ensina a busca da satisfação em Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Número 4. A natureza do mal ensina a busca da satisfação em Deus. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias capítulo 2, do verso 12 ao 13. Número 5. A natureza da conversão ensina a busca da satisfação em Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. Número 6. O chamado à abnegação ensina a busca da satisfação em Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos capítulo 8, verso 34 ao 36. Número 7. A exigência de amarmos as pessoas ensina a busca da satisfação em Deus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Hebreus 12, verso 2. Mas bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, versículo 35. Número 8. A demanda para glorificarmos a Deus ensina a busca da satisfação em Deus. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que será Cristo engrandecido, glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
satisfação final e total nele. Filipenses capítulo 1, verso 20 ao 21. Portanto, convido a unir-se a George Miller, o grande guerreiro de oração e amante de órfãos, dizendo: vi mais claramente do que nunca que o primeiro grande e principal deve ser, a que eu deveria cumprir todos os dias, era ter a minha alma feliz no Senhor. Desse modo, podemos sofrer a perda de todas as coisas nos sacrifícios do amor e ter por motivo de toda alegria a abnegação e interesse próprio. Alguém pode dizer: como você pode falar como se fosse certo ser motivado por um desejo pelo nosso próprio bem? Como você pode dizer: faça do prazer o seu objetivo, quando a Bíblia ensina claramente que devemos nos negar e tomar a nossa cruz? Bem, eu tenho boas novas para você. Se acha que é isso que Jesus ensinou, vamos ler toda a passagem de Marcos 8, 34 ao 36. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Toda a premissa desse argumento é hedonista. Ninguém quer perder a sua vida. Não há lucro, não há prazer nisso. Então, aqui está como salvar sua vida e ter alegria infinita. Perdê-la em uma vida de amor. Cada sacrifício que Jesus nos pede para fazer, ele nos pede para fazer porque promete algo muito melhor. Abnegação? Claro. Negue a si mesmo o brincar com bolinhas de lama no cortiço para que você possa passar férias na praia, como Lewis disse. Jesus pediu a um jovem rico, uma vez que negasse a si mesmo, vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres e o seguisse. Agora, o que você acha que deveria ter motivado aquele homem a vender todos os seus bens? Algum tipo de benevolência desinteressada? A Bíblia não diz nada desse tipo. Jesus contou duas parábolas para mostrar qual deveria ter sido a motivação do jovem rico. Mateus capítulo 13, do verso 44 ao 46. ênfase adicionada. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O jovem rico deveria ter vendido tudo o que tinha, porque a perspectiva de Jesus em direção ao reino era tão arrebatadora e tão alegre que todas as suas posses não se comparavam a isso. Novamente, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A única razão pela qual Jesus nos pede para renunciarmos às nossas pequenas contas bancárias, ambição vã e prazeres sensuais é porque ele tem uma pérola verdadeira para nós. Não existe algo como autossacrifício final no reino de Deus. Até mesmo Jesus, cujo amor foi o mais puro no Calvário, suportou a cruz, como diz Hebreus 12, verso 2, pela alegria que lhes estava proposta. O hedonismo cristão é simplesmente uma maneira graciosa de dizer que não é o melhor fazer as coisas sob compulsão, pois são doadores, alegres e amantes jubilosos que o Senhor busca. Segundo Coríntios capítulo 9, verso 7. Eu concluo com uma carta que escrevi para um de meus ex-alunos que discordou de mim sobre isso. Ele me escreveu uma carta e disse: eu não concordo com a sua posição de que o amor busca ou é motivado por seu próprio prazer. Você está familiarizado com Dorothy Day? Ela é uma mulher muito velha que dedicou a sua vida a amar os outros, especialmente os pobres, marginalizados e oprimidos. Sua experiência de amar
não havia alegria a levou a dizer isso. O amor em ação é uma coisa árdua e terrível. Eu escrevi a seguinte resposta. Você diz sobre Dorothy Day. Sua experiência de amar, quando não havia alegria, a levou a dizer isso. O amor em ação é uma coisa árdua e terrível. Tentarei responder de duas maneiras. Em primeiro lugar, não salte para a conclusão de que não há alegria nas coisas que são árduas e terríveis. Há alpinistas que passaram noites sem dormir, com os rostos diante de penhasco, perderam dedos das mãos e pés em temperaturas abaixo de zero e passaram por uma terrível miséria para chegar a um pico. Eles dizem que é árduo e terrível, mas se você perguntar por que eles fazem isso, a resposta será dada de duas formas variadas. Há uma alegria na alma que é tão boa que vale a pena toda a dor. E se é assim com o alpinismo, o mesmo não poderia ser verdade sobre o amor? Não é mais uma acusação do nosso próprio mundanismo o fato de estarmos mais inclinados a sentir a alegria em escalar montanhas do que em vencer os precipícios do desamor em nossas próprias vidas e na sociedade? Sim, o amor é muitas vezes uma coisa árdua e terrível, mas eu não imagino como uma pessoa que aprecia o que é bom e admira Jesus pode ajudar sem sentir um entusiasmo alegre quando, pela graça, é capaz de amar outra pessoa. Agora, permita-me abordar a situação de Dorothy Day de outra maneira. Vamos fingir que eu sou um dos pobres que ela está tentando ajudar mesmo com um grande custo para si mesma. Eu acho que uma conversa poderia ser assim. Piper, por que você está fazendo isso por mim, senhorita Day? Day fala, porque eu o amo. Piper, o que você quer dizer com me amar? Eu não tenho nada para oferecer. Eu não sou digno de ser amado. Day, talvez, mas não há requisitos para o meu amor. Eu aprendi isso com Jesus. O que quero dizer é que desejo ajudá-lo porque Jesus me ajudou muito. Piper, então você está tentando satisfazer seus desejos? Day, eu suponho que sim. Se você quiser expressá-lo assim. Um dos meus desejos mais profundos é fazer de você uma pessoa feliz e com propósito. Piper, deixa incomodada o fato de que eu me sinta de fato mais feliz e com mais propósito desde que você veio? Day, claro que não. O que eu poderia me fazer mais feliz? Piper, então, você realmente passa todas essas noites sem dormir aqui pelo que lhe faz feliz, não é? Day, se eu disser sim, alguém pode me entender mal. Talvez pense que eu não me importo com você, mas apenas comigo mesma. Piper, mas você não dirá isso pelo menos para mim? Day, sim, eu direi para você. Eu me esforço pelo que me traz a maior alegria, a sua alegria. Piper, obrigado. Agora eu sei que você me ama. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério. Ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isaías 46, capítulo 8, verso 11. Capítulo 4. A soberania de Deus. Uma das ênfases teológicas mais fundamentais de todos esses 30 anos é a inestimável verdade da soberania de Deus. Vamos direto ao nosso texto para que, desde o início, não façamos referência a algo que não provém da palavra de Deus.
Esse assunto é tão sério e repercute em tantas realidades dolorosas que não ousamos confiar em nós mesmos para chegarmos à verdade sem que o próprio Deus nos fale. Em Isaías 46, verso 9, Deus diz: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Portanto, a questão nesse texto é a singularidade de Deus entre todos os seres do universo. Ele está sozinho em uma categoria. Ninguém é como ele. A questão é o que significa ser Deus. Quando algo está acontecendo, sendo dito ou pensado, e Deus responde, eu sou Deus, o que ele faz no versículo 9? O ponto é, você está agindo como se não soubesse o que significa eu ser Deus. O que significa ser Deus? Deus nos diz o que significa ser o único Deus. Ele nos diz o que está no coração de sua divindade. Versículo 10. Para mim, o que significa ser Deus é que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Duas declarações. Primeira, eu declaro como as coisas terminam muito antes de acontecerem. Segunda, eu declaro não apenas eventos naturais, mas eventos humanos, obras, coisas que ainda não foram feitas. Versículo 10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu sei o que estas ações serão muito antes de serem feitas. Agora, neste ponto você pode dizer, o que temos aqui é a doutrina da presciência de Deus, não a doutrina da sua soberania. E está certo até certo ponto. Mas na próxima metade do versículo, Deus nos diz como ele conhece de antemão o fim e como ele conhece de antemão as coisas que ainda não foram feitas. Versículo 10. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Quando Deus anuncia antecipadamente o que ocorrerá, aqui está como ele o anuncia ou diz: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Em outras palavras, o modo como Deus anuncia sua presciência é anunciando o seu conselho e propósitos prévios. Quando Deus anuncia o fim, muito antes de acontecer, o que ele diz é: meu conselho permanecerá de pé. E quando Deus anuncia aquilo que ainda foi feito muito antes de ocorrer, o que ele diz é: eu cumprirei todo o meu propósito. Isso significa que a razão pela qual Deus conhece o futuro é porque ele planeja o futuro e o realiza. O futuro é o conselho de Deus sendo estabelecido. O futuro é o propósito de Deus sendo realizado por Deus. Então, o versículo seguinte dá uma clara confirmação de que é isso que ele quer dizer. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Versículo 11. Em outras palavras, a razão pela qual minhas previsões se realizam é porque elas são os meus propósitos e porque eu mesmo as cumpro. Deus não é um vidente, um adivinho ou um mero prognosticador. Ele não tem uma bola de cristal. Ele sabe o que está por vir porque planeja o que ocorrerá e executa o que ele planeja. Versículo 10, parte B. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele não tem uma vontade e se pergunta se alguém assumirá a responsabilidade de cumpri-la. Farei toda a minha vontade. Assim, com base nesse texto, eis o que quero dizer com a soberania de Deus. Deus tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria e o poder legítimo para cumprir tudo o que pretende que aconteça. E, portanto, tudo o que ele pretende que aconteça, acontece. O que significa que Deus planeja e governa todas as coisas? Quando Deus diz, eu cumprirei todo o meu propósito, ele quer dizer, nada acontece exceto aquilo que é o meu propósito.
Portanto, o que Deus quer dizer em Isaías 46:10 é que nada jamais aconteceu ou acontecerá sem que Deus tenha o propósito de que acontecesse, ou para expressá-lo de forma positiva. Tudo o que já aconteceu ou acontecerá é proposto por Deus que aconteça. Agora, se isso parece um pouco complicado, vamos falar de modo mais simples. Vamos confirmar essa perspectiva sobre a soberania de Deus observando algumas outras passagens da Escritura. A soberania de Deus na Escritura. Antes de olharmos mais de perto algumas passagens importantes das Escrituras, considere a declaração de fé dos presbíteros da Igreja Batista Bethlehem. Assim como em muitas igrejas ao redor do globo, os presbíteros da Bethlehem alegre e oficialmente afirmaram a doutrina da absoluta soberania de Deus. Eles expressaram da seguinte maneira: nós cremos que Deus, desde toda a eternidade, a fim de mostrar toda a extensão de sua glória para o eterno e crescente deleite de todos os que o amam, pelo muito sábio e santo conselho de sua vontade, livre e imutavelmente ordena e conhece de antemão tudo o que vem a acontecer. Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde as galáxias a partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, e desde os planos públicos dos políticos até os atos secretos de pessoas solitárias, totalmente de acordo com os seus propósitos eternos e sábios de glorificar a si mesmo, porém, de tal maneira que ele nunca peca, nem jamais condena uma pessoa de modo injusto, mas de modo que seu ordenar e governar de todas as coisas é compatível com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. Nós cremos que a eleição de Deus é um ato incondicional de livre graça que foi dada por meio de seu Filho Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Por esse ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertados da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e fé salvífica em seu Filho Jesus Cristo. Agora, considere comigo a extensão do fundamento para isso na Bíblia e depois algumas implicações finais e por que esta doutrina é tão preciosa. A extensão da soberania de Deus pode ser esmagadora para você e é para mim. E quando somos confrontados com essa verdade, todos nós enfrentamos uma escolha. Iremos recuar de nossas objeções e louvar o poder e a graça de Deus, curvando-nos com alegre submissão à sua soberania absoluta? Ou iremos endurecer nossa cerviz e resisti-lo? Veremos na soberania de Deus a nossa única esperança de vida em nossa morte, nossa única esperança de respostas às nossas orações, nossa única esperança de sucesso em nosso evangelismo, nossa única esperança de sentido em nosso sofrimento? Ou insistiremos que há uma esperança melhor ou que não há nenhuma esperança? Essa é uma questão com a qual precisamos lidar. Que seja dito em alto e bom som, que nada do que você está prestes a ler abaixo, por mais paradoxal que pareça às nossas mentes finitas, contradiz a verdadeira responsabilidade moral de que seres humanos, anjos e demônios têm de fazer o que Deus ordena. Deus nos deu uma vontade. Como faremos o uso dela faz diferença eterna. Vamos dividir a soberania de Deus em seu governo dos eventos naturais, por um lado, e dos eventos humanos, por outro. No primeiro caso, Deus governa processos físicos, e no segundo caso, Deus governa as escolhas humanas. A soberania de Deus sobre eventos naturais. Deus é soberano, o que aparentam ser os atos mais aleatórios do mundo. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Provérbios 16:33.
Em linguagem moderna, diríamos: os dados são lançados sobre a mesa e toda jogada é decidida por Deus. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Não se vendem 2 pardais por um aze, disse Jesus, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Mateus 10, verso 29 ao 30. Cada dado em Las Vegas, cada pequena ave que cai morta nas milhas das florestas, tudo isso é ordem de Deus. Desde os vermes no chão até as estrelas nas galáxias, Deus governa o mundo natural. No livro de Jonas, Deus manda um peixe para engoli-lo. Capítulo 1, verso 17. Deus manda que uma planta cresça. Capítulo 4, verso 6. E ordena a um verme matá-la. Capítulo 4, verso 7. E muito acima da vida dos vermes, as estrelas se posicionam e se mantêm em seu lugar sob o comando de Deus, como diz Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Quanto mais, então, os eventos naturais deste mundo, desde o clima até os desastres, passando por doenças e deficiências até a morte. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Salmo 147, do verso 15 ao 18. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então, elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Jó 37, do verso 11 ao 13. Neve, chuva, frio, calor e vento, todos são obras de Deus. Então, quando Jesus se encontra no meio de uma tempestade furiosa, ele simplesmente fala: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos capítulo 4, verso 39. Não há vento, nem tempestade, nem furacão, nem ciclone, nem tufão, nem monção, nem tornado sobre o qual Jesus não possa dizer: acalma-te, e tal fenômeno não obedeça. O que significa que, se tais eventos ocorrem, é a vontade de Deus que ocorram. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Amós 3,6. Tudo o que Jesus teria que fazer em relação a um furacão seria dizer: acalma-te, e não haveria nenhum dano nem morte. E quanto aos outros sofrimentos desta vida? Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. E Pedro disse aos santos sofredores na Ásia Menor: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 1 Pedro capítulo 3, verso 17. Quer soframos por uma deficiência ou pela maldade de outros, Deus é quem finalmente decide se viveremos ou se morreremos. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio 32, verso 39. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal,
e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, verso 13 ao 15. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. A rolagem dos dados, a queda de um pássaro, o rastejar de um verme, o movimento das estrelas, a queda da neve, o sopro do vento, a perda da visão, o sofrimento dos santos e a morte de todos estão incluídos na palavra de Deus. Cumprirei todo o meu propósito, desde o menor até o maior. A soberania de Deus sobre as ações humanas. Quando nos voltamos do mundo natural para considerar o mundo das ações e escolhas humanas, a soberania de Deus ainda é incrivelmente extensa. Você deve votar nas eleições políticas, nos candidatos e nas emendas. Porém, que não haja ilusões que exaltem o homem como se meros seres humanos fossem a causa decisiva em qualquer vitória ou derrota. Somente Deus terá esse papel supremo. É ele quem muda o tempo e as estações, remove rei e estabelece reis. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel, capítulo 2, verso 21 e capítulo 4, verso 17. E não importa quem seja o próximo presidente, ele não será soberano, ele será governado. E devemos orar por ele para que saiba disso. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21, verso 1. E quando ele se envolver em assuntos estrangeiros, ele não será decisivo. Deus o será. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, verso 10 ao 11. Quando as nações fizeram o seu pior absoluto, a saber, o assassinato do Filho de Deus, Jesus Cristo, elas não escaparam do controle de Deus, mas estavam cumprindo o mais doce comando dele no seu pior momento. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herode e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, 27 e 28. O pior pecado que já aconteceu fazia parte do plano de Deus e por esse pecado, o pecado morreu. A soberania de Deus sobre a salvação. Nossa salvação foi garantida no Calvário sob a soberana mão de Deus. E se você é um crente em Jesus, se você o ama, você é um milagre ambulante. Deus concedeu-lhe arrependimento. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 24. Deus o atraiu a Cristo. João 6, 44. Deus lhe revelou o Filho de Deus. Mateus 11, 27. Deus lhe deu o dom da fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. A soberania de Deus em nossa salvação exclui a vanglória. Uma centena de coisas horríveis podem ter acontecido em sua vida, mas se hoje você é levado a estimar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode escrever sobre cada um desses horrores as palavras de Gênesis 50, verso 20. Satanás, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Lembre, portanto, com as palavras de Paulo em Efésios 1, 11, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas, desde dados sendo lançados até a posição das estrelas, a eleição dos presidentes, a morte de Jesus, ao dom do arrependimento e da fé. 7 exortações. O que a soberania de Deus implica para as nossas vidas?
Porque essa doutrina é preciosa para nós. Eu declararei estas razões em forma de exortações, porque Deus é soberano. Número 1. Admirimos a autoridade, liberdade, sabedoria e poder soberanos de Deus. Número 2. E nunca lidemos com a vida como se fosse um assunto superficial ou leve. 3. Maravilhemo-nos com a nossa própria salvação, que Deus a comprou e operou com poder soberano, e que não pertencemos a nós mesmos. 4. Lamentemos a mentalidade antropocêntrica e que desvaloriza Deus de nossa cultura e de grande parte da igreja. 5. Sejamos ousados diante do trono da graça, sabendo que as nossas orações pelas coisas mais difíceis podem ser respondidas. Nada é difícil para Deus. 6. Alegremos-nos que nosso evangelismo não será em vão, porque não há pecador tão endurecido que a soberana graça de Deus não possa alcançar. 7. Fiquemos alegres e calmos nesses dias de grande agitação, porque a vitória pertence a Deus e nenhum propósito que Ele queira realizar pode ser frustrado. Mas sobre a soberania de Deus. A preciosidade da soberania de Deus em nossa dor. O profundo funcionamento interno da alma cristã não é possível sem a soberania de Deus. A razão é porque a força da esperança, paz, alegria, contentamento, prazer, satisfação e deleite em Deus que sustentam a alma nas tristezas dos desapontamentos ao longo da vida está enraizada na confiança de que Deus tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria e o poder para realizar todo o bem que ele prometeu fazer por seus filhos aflitos. Em outras palavras, nenhum obstáculo na natureza, nenhum obstáculo de Satanás, nenhum obstáculo nos fracassos e pecados do homem pode impedir que Deus faça todas as minhas experiências, todas as minhas fraquezas, todos os meus adversários servirem à minha eterna plenitude e alegria. Se você ouvir isso atentamente, pode ouvir que a minha exuberância pela soberania de Deus não reside principalmente em sua causalidade no passado, mas principalmente em suas poderosas capacidades no futuro. Em outras palavras, a principal razão pela qual a soberania de Deus é preciosa é que ele tem poder para cumprir promessas impossíveis para mim em minha condição aparentemente sem esperança. Seu governo sobre o passado, incluindo minha imperfeição, é simplesmente uma pré-condição desse poder cheio de esperança. Então, permita-me oferecer um breve vislumbre dessa soberania. Soberano sobre as deficiências. Um dos textos mais abrangentes e fundamentais sobre a soberania de Deus lida diretamente com as deficiências. Em Êxodo 4, verso 11, Deus responde a Moisés, que teme que a sua eloquência seja insuficiente para a tarefa. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Mudez, surdez, cegueira, tudo isso está nas mãos de Deus, tanto para dar quanto para retirar. Ao que podemos responder perguntando: e as causas naturais? E quanto a Satanás? E os pecados dos outros contra nós, ou até mesmo nosso próprio pecado? E a resposta é que eles são reais, mas que nenhum deles é finalmente decisivo. Se qualquer um deles desempenhar um papel em nossa deficiência, e eles o fazem dentro do plano soberano de Deus. Por exemplo, Romanos 8, 22 e 23 deixa claro que nosso gemido físico relativo à doença e à incapacidade se deve ao fato de que nossos corpos compartilham a queda de toda a natureza em vaidade. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Portanto, uma causa de nossa aflição física e mental é que compartilhamos com toda a criação a sujeição à vaidade. Mas essa criação está sob o detalhado governo de Deus. A Bíblia nos diz que o rolar dos dados, a queda de um pássaro, o rastejar de um verme, o movimento das estrelas, a queda da neve, o sopro do vento, a perda da visão, o sofrimento dos santos e a morte de cada pessoa está incluída na palavra de Deus. Cumprirei todo o meu propósito. Isaías 46:10. E na palavra ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, assim existem causas naturais para as nossas deficiências, mas nenhuma dessas causas naturais é definitiva, nenhuma é finalmente decisiva. Deus o é, soberano sobre Satanás. Assim é com Satanás. Ele é real e ele está envolvido em prejudicar e ferir o povo de Deus, inclusive física e mentalmente. Atos 10:38. Mas ele está sob o governo de Deus. No livro de Jó, Satanás precisa pedir a Deus permissão para ferir Jó. Capítulo 1, verso 12 e capítulo 2, verso 6. E quando ele fez o seu trabalho, golpeando Jó com feridas terríveis, capítulo 2, verso 7, Jó diz: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E o autor, inspirado do livro, diz: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Capítulo 2, verso 10. E mais tarde disse que Jó foi consolado de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. 42, verso 11. Então, sim, Satanás é real e, sem dúvida, ajuda a causar muitas doenças e deficiências, mas ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E o que Deus conhece de antemão e permite, ele planeja. E o que ele planeja para os seus filhos é sempre para o bem deles. Soberano sobre o pecado e seus efeitos. E assim é com os pecados. Podemos fumar até termos efizema ou podemos perder uma perna porque um motorista bêbado nos atropela. Mas nem nossos pecados, nem os pecados dos outros são finalmente decisivos no que nos acontece. Deus o é. E o cristão pode escrever sobre cada ataque da natureza de Satanás ou do pecado as palavras de Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E a razão pela qual podemos dizer isso, apesar de sermos pecadores indignos, é que Deus o disse primeiro a respeito de todos os pecados que trouxeram seu filho para a cruz por nós. Herodes, Pilatos, os soldados cruéis, as multidões gritando: vós, na verdade, intentastes a execução do meu filho para o mal, porém eu o tornei em bem. Atos capítulo 27, aliás, Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Esse é o fundamento de todo o bem que Deus promete em e através de nossas deficiências. E o bom Deus tem em mente para seus filhos números imensuráveis de propósitos. Ele tem uma vista, uma fé maior. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 9. Deus tem em vista uma justiça maior. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Hebreus 12:11. Deus tem em vista uma esperança maior, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Romanos 5, verso 3 ao 4. Deus tem em vista a experiência da sua glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Segundo Coríntios 4, verso 17. Você, Satanás, vocês, causas naturais, você, pecador,
todos vocês tinham em vista a minha deficiência para o mal, mas Deus a intentou para o bem da fé maior, o bem da justiça maior, o bem de uma esperança maior, o bem de uma glória maior. Ou como João 9,3 sugere, nem mesmo considere as causas secundárias, pois nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Somente Deus é decisivo. Embora a natureza, Satanás e o pecado possam ter uma participação na deficiência e devem ser resistidos com oração, verdade e remédios, ainda assim eles não são decisivos. Deus o é. E nisso reside para nós principalmente um problema teológico com o passado, mas uma esperança inabalável para o futuro. Se Deus é soberano, então nada é muito difícil para ele. E pelo sangue do seu Filho, ele prometeu de modo infalível: eu satisfarei todas as suas necessidades segundo as minhas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 19. Meu poder será aperfeiçoado na sua fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Eu o fortaleço, o ajudo e sustento com a minha destra direita. Isaías 41, 10. Eu nunca o deixarei, nem o desampararei. Hebreus 13, 5. Não permitirei que nenhuma tribulação ocorra sem que eu dê graças para suportá-lo. 1 Coríntios 10, 13. Eu removerei o aguilhão da sua morte com o sangue do meu filho. 1 Coríntios 15, 55. Eu o ressuscitarei dentre os mortos incorruptível. 1 Coríntios 15, 52. Eu transformarei o seu corpo fraco em um corpo glorioso pelo poder com que sujeito todas as coisas a mim mesmo. Filipenses 3, 21. E farei isso sem falhar, porque sou absolutamente soberano sobre tudo e, portanto, posso fazer todas as coisas e nenhum dos meus propósitos será frustrado. Jó 42, verso 2. Esse é o fundamento da nossa esperança e a chave para o funcionamento interno da alma cristã. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança e experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio que recebemos agora a reconciliação. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 11.